Olá a todos, meu nome é Paulo Guidali, bem-vindo ao Dispatch, nosso videocast sobre arquitetura, design e interiores, e onde conversamos com convidados inteligentes. O nosso programa é transmitido nas plataformas do YouTube, Rumble e Vimeo, e no nosso site pauloguidali.com.br. Se você é fabricante, lojista do segmento casa, você pode anunciar aqui. Aqui a sua marca, o seu produto ganha relevância e é percebido pelos nossos seguidores em todo o Brasil. E se você for anunciante, você pode assistir aqui os nossos programas ao vivo, aqui dentro do nosso estúdio, que fica no Solar do Rosário, na galeria no 8º andar. E eu estou aqui com os convidados, a arquiteta Fernanda Bastos e o arquiteto Ademar Stoffela. E o tema da nossa conversa hoje será arquitetura corporativa ou empresarial. Eu vou fazer assim uma breve introdução e depois a gente vai desenvolvendo. Nos anos 1940, 1935, o arquiteto americano Frank Lloyd Wright estabeleceu ou criou, projetou aqueles grandes escritórios, onde você tinha as mesas muito próximas, cadeiras, bancos, macas, enfim, era tudo muito grande. E no meio da sala ele botou um bebedouro, que era praticamente o nosso cafezinho de hoje, onde as pessoas se encontravam e conversavam. Há 5 anos atrás, a futurista Faith Popcorn decretou o fim do bebedouro. O que ela estava dizendo? É o fim daqueles grandes escritórios. Só que ela não contava, essa futurista, que nós teríamos aí 2 anos de pandemia. Então a minha pergunta para você é o seguinte: dentro dessa área que vocês atuam, do corporativo e do empresarial, o que vocês assistiram durante a pandemia e o que vocês podem extrair daí? Conversando com você, Fernanda. Essa é uma longa história, né? Desde essa parte industrial, onde a gente tinha realmente esse adensamento de pessoas, né? Criando esse contexto corporativo, com o que a gente vê hoje pós-pandemia, né? A gente teve uma transição aí por vários nuances de ocupação e tentando fazer uma relação com essa parte, principalmente da pandemia, que as pessoas saem do escritório e vão trabalhar em casa e agora estão retornando. A gente tem um ambiente muito mais salubre, né? Muito mais confortável, a busca pelo um ambiente confortável e que tragam essas pessoas de uma forma segura para o ambiente de trabalho, ele se torna uma característica primordial. Então eu acho que essa é a diretriz, né, principal desse novo contexto que a gente está entrando no espaço corporativo. Eu sei que você tem projetos de coworking e o nosso tema aqui vai além do coworking. O que você percebeu nesses 2 anos de pandemia, que as pessoas tiveram que voltar para casa? Dá para extrair alguma lição daí, alguns insights? Paulo, dá sim. O que a gente percebeu é que existiu uma divisão, né? Uma identificação de nicho operacional. Quem pode trabalhar remotamente, quem não pode trabalhar remotamente, quem tem que estar dentro da equipe física de trabalho, dentro da empresa, e quem não tem tanta necessidade, ele dá conta do serviço fora. Né? Tem empresas até que, aproveitando esses pontos dos coworkings, que elas dividem até. Ela reduziu o espaço físico, uma parte desses funcionários ficam em coworkings e as outras dentro das empresas. Né? Então, o meu ponto de vista maior desse período de pandemia é essa identificação de nichos. Quem tem a necessidade de ficar dentro da empresa, quem pode trabalhar fora. Você acha, Fernanda, que quem estava no home office e agora volta para a grande empresa, que atrativos, o que ela vai encontrar hoje diferente que você acha que pode ser, que você está implantando ou pensa em implantar? Eu acho que tem uma característica muito comum em diversas empresas, que é qual é o momento que esse funcionário volta para a empresa. Né? Então a gente conseguiu visualizar as atividades que têm que ser atividades dedicadas, que o funcionário está concentrado só no computador, fazendo uma atividade mais operacional, e qual o momento que ele tem que fazer uma integração com os outros funcionários, onde tem que ter um momento de brainstorming, que tem que ter troca de ideias, que tem que ter uma reunião, um aprofundamento na cultura da empresa, que esse momento é o que ele volta para a empresa. Então, esse ambiente da empresa, ele tem que comportar esse momento. Não é mais um momento
de concentração e dele ter uma mesa individual onde ele vai trabalhar numa atividade concentrada. E provavelmente ele volta para a empresa para um auditório ou para umas áreas de colaboração onde ele tenha mais o contato com outros funcionários para ter esse tipo de momento. Então, a característica desse espaço corporativo é criar ambientes onde ele consiga desenvolver essas atividades agora, né, de troca. Claro que isso é muito particular de empresa para empresa. Tem empresa que vai ter características mais técnicas, outra mais de colaboração, mas de uma forma geral, os ambientes eles tendem a ser mais colaborativos hoje em dia do que ambientes individualizados. E você acha que vai pesar sobre o arquiteto essas definições, esses novos ambientes, esses novos espaços, esse novo formato? Sim, com certeza. Até para identificar dentro da empresa, em cima da equipe técnica, né, o que você vai ter que isolar e o que você vai ter que agrupar, né, Fernanda? Tem muitas equipes que desenvolvem melhor com uma equipe, 6 pessoas, 8 pessoas. Isso é um feedback até que a empresa nos passa. Aquela equipe, eu tenho uma equipe de 8 que ela precisa estar no mesmo espaço, porque eles fazem briefing o dia inteiro e um ajuda o outro, né? Resolve o problema do outro. E já tem alguns pontos operacionais dentro da empresa que ele precisa estar isolado, que ele trabalha às vezes com financeiro, com uma parte mais jurídica e ele tem que ter um espaço reservado até para a concentração do trabalho dele, né? Então acho que nós temos essa missão de identificar e cada empresa tem um sistema operacional e transformar isso em fluxos, né, Fernanda, em espaços que funcionem e dê um melhor rendimento para esse colaborador, para a empresa. Você comentou comigo que nessa nova fase, nessa nova etapa do trabalho, um projeto piloto, um protótipo, essa fase já passou. Vocês já sabem hoje o que vocês querem para as empresas. É mais ou menos isso. Eu não digo que a gente sabe, mas a gente vai conseguir identificar. As empresas já estão com essa ideia um pouco mais madura de qual que é a característica que elas têm. Né? Hoje, depois da pandemia, já se notou quais áreas funcionam trabalhar remotamente, quais áreas não funcionam, que funcionários têm maturidade para trabalhar remotamente, quais não têm e que tem que estar perto, tem que estar dando treinamento, tem que fazer o acompanhamento. Então, as empresas já conseguiram ler esse cenário. O que acontece agora é que o arquiteto entra numa fase, ele não entra só na fase da contratação, onde a empresa já tem um briefing ali. Eu preciso de 2 salas de reuniões, 150 postos de trabalho, ele vai entrar antes. Então, a gente entra no momento de definição de escopo das atividades. Então, quais são os funcionários que vão ficar em casa? O arquiteto vai fazer parte dessa discussão. Quais vão ficar em casa, por quantos dias, como que a gente pode manejar esses funcionários para que a gente tenha um ambiente mais enxuto, mas que comporte todo mundo. Porque se todo mundo não vai todos os dias, em todo momento, a gente consegue calcular o uso de número de mesas, do número de salas de reuniões. Então a gente faz esse planejamento junto com a empresa. Então eu acho que o arquiteto hoje passa a ser muito mais estratégico, né, do que só um realizador lá e colocar a coisa no físico. Né? A gente vai participar da estratégia da empresa para que ela tenha realmente um ambiente otimizado para o que realmente ela precisa. Só um adendo, Paulo. Esse cuidado com o funcionário, a gente percebeu também nesse período, até a entrada dos coworkings, né, que é uma novidade, é um trabalho aí de máximo 15 anos no Brasil. Então eles viram que o interesse do funcionário por esses espaços mais divertidos, mais soltos, né, para trabalhar, e trouxe pro empresário essa preocupação. Eu preciso oferecer para o meu funcionário uma melhor qualidade de trabalho. E isso que a Fernanda falou de identificar o colaborador, ele está em home office, mas ele não pode trabalhar na mesa de jantar. Então a preocupação do empresário é como ele vai trabalhar em home office, ele precisa desempenhar. Então a gente entra também no desenvolvimento de projeto da estação de trabalho de home office, né? Que ela pode ter até equipamentos que ele teria dentro da empresa, o empresário proporciona dentro da casa do colaborador. Então a gente sai um pouco do escritório corporativo, comercial, e vai para o residencial para montar isso. E teoricamente o colaborador entrega um melhor desempenho para o empreendedor. Eu acredito. E só
voltando ao comentário que nós estávamos fazendo antes de começar aqui, eu disse para vocês que algumas empresas na Europa estão, e você disse assim, talvez não seja possível aqui no Brasil, onde estão colocando muitas atrações dentro das grandes organizações, das grandes corporações. Por exemplo, uma especificamente em Paris está colocando dentro do seu edifício, do seu pré-trabalho, está colocando um restaurante vegano, porque isso teria sido uma pesquisa feita internamente, aonde os funcionários, enfim, fizeram essa solicitação. Você acha que agregar alguns ambientes que até então é estranho a esse meio, você acha que isso pode funcionar? Eu acho que pode funcionar. Não vai ser comum em todas as empresas a gente ter essa abertura para o externo, né? Mas ele pode funcionar. Como hotéis funcionam, por exemplo, as áreas de café da manhã que funcionam como áreas de reunião e tem essa multitarefa ali, a empresa também ela pode agregar esses serviços externos para atrair, né, as pessoas e ter mais uma possibilidade para aqueles funcionários não usar somente o refeitório ou ter que se deslocar da empresa, então ficar ali e criar outros cenários, né, em outros ambientes. Então eu acho que ele é rico, mas não são todas as empresas que vão realmente chegar nesse ponto de abertura de querer fazer uma superestrutura aí para comportar isso. Concordo com a Fernanda. E até que um cenário que já vinha antes da pandemia é o colaborador ter essa área de apoio dentro da empresa ou do coworking, onde ele leva a própria refeição. Ele cuida da própria refeição e a empresa proporciona espaço para armazenar e depois manipular o produto, né? O que eu vejo assim em algumas empresas, principalmente parte ali da Holanda e Estados Unidos, né? Suécia, aquela parte da Normandia, é a empresa proporcionar um serviço, digamos, hoteleiro dentro dos espaços corporativos, né? Onde você pega o telefone, o aplicativo e você solicita ali. Claro que todo produto, as refeições são balizadas pela empresa, né? Ele não pode pedir lá um prato, às vezes, que faz contamina o ambiente, digamos assim, né? Faz uma curadoria dos produtos a ser vendidos ali, mas isso já existe lá, né? Claro, é uma adaptação que pode ser feita para cá, depende da demanda, mas acho que é possível. Você acha que o nosso empresário, o nosso CEO, o proprietário de uma empresa corporativa estaria disposto a assumir alguns riscos assim? Não sei se ele está indisposto, eu acho que ele está disposto, sabe? Mas ele tem que ter algumas garantias também que isso vai funcionar e qual que é o objetivo, né? Qual que é a expectativa dele em agregar esse tipo de serviço para... Mas claro que se ele vê que isso vai ter uma rentabilidade, que vai trazer uma satisfação, que vai melhorar a satisfação do seu funcionário, eu acho que ele está aberto a fazer isso. Mas isso que o Ademar falou, eu acabei de ler também, exatamente está acontecendo isso num escritório em Berlim, onde eles determinaram um espaço do prédio para fazer um pequeno hotel para receber os próprios clientes que vêm de outras cidades, tá? Ou para acomodar as próprias equipes que são baseadas em outros países. Entende? Então eles estão aproveitando o local de trabalho para criar todas essas eu entendi até a tua provocação, Paulo, e a questão ali, nós como arquitetos, e pensando no espaço, no físico, nos fluxos, eu não vejo esse CEO, ele investindo numa área de cozinha para produzir esse produto para oferecer. Hoje ele traz de fora, é tudo terceirizado. Então ele vai investir em infraestrutura física para a parte operacional. E ele cria um apoio, que é uma área reduzida, para armazenar, para depois distribuir isso. E esse eu vejo uma viabilidade maior de acontecer, né? Não, eu penso assim, Ademar, porque assim, será que esse que está no home office, que ficou 2 anos, ele não está resistente a voltar? E aí caberia a vocês criar atrativos, né, para que ele volte de uma forma assim amena, que ele vá se adaptando e passe a gostar do mas aí eu acho que as pessoas que ficaram muito tempo em home office, elas já também têm essa consciência. Hoje
que voltando para o escritório, quais são as atividades que ela vai desenvolver no escritório que geram também certa satisfação, porque não é fácil você trabalhar em casa com criança, cachorro e interferências externas. Eu não consigo. Eu também não consigo. Mas... Muito residencial, que prédio, muita reforma que se trabalha durante o dia na obra, prejudica demais o desempenho da pessoa trabalhando dentro do apartamento com barulho. E no comercial é o contrário, trabalha em obra à noite. Então, de dia no prédio ou na área que ele está é proibido. Então, isso aí interferiu demais, assim, no desempenho do colaborador, né? Então, o que eu digo, quando você está balanceando essas coisas, o que entra, né? Por que as pessoas, os funcionários gostaram de trabalhar em home office e querem trabalhar em home office? Porque eles têm uma liberdade que não tinham antes nas empresas, né? Hoje o funcionário, ele entra no sistema, faz uma reunião, vai fazer uma massagem, ou vai levar o filho na escola, daí volta. Só que de forma alguma isso é 100% de produtividade, que é o que ele tinha na empresa. Então, e o empresário já notou isso. Não é à toa que as empresas estão trazendo as pessoas de novo para dentro dos escritórios, né? Porque você precisa de produtividade. Ele precisa das 8 horas que ele está focado naquela atividade core do negócio, né? Então, assim, a gente não pode... a gente vai ter que chegar num equilíbrio onde a pessoa tem, assim, a sua vida privada resguardada e os momentos privados resguardados, mas que ele tenha muito horário dedicado àquela empresa, senão a produtividade realmente não compete ali com a realidade. Hoje a gente tem uma tendência na Europa, saiu a notícia na CNN essa semana, que muitas empresas estão adotando uma jornada de trabalho de 4 dias semanais. Né? E sexta-feira não se trabalha mais, não é nem que trabalhe em home office, não se trabalha mais. O que é isso, né? É você liberar o funcionário para fazer todas as atividades naquele dia livre e concentrar a tua área produtiva, o teu horário produtivo nesses 4 dias. Então também é uma forma de você manejar isso, criando uma satisfação para o funcionário e uma produtividade para a empresa, né? Não necessariamente deixando ele em casa. E sutilmente passando a seguinte mensagem: produza nesses 4 dias, porque você vai ganhar um dia mais. E foi o que aconteceu, né? O resultado das pesquisas foi que a produtividade aumenta em 4 dias mais, né? Você tem mais produtividade em 4 do que teria em 5. Que foi o que, né, a tendência do... Então, quer dizer, esse equilíbrio, agora, com o retorno da pandemia, eu acho que a gente já entendeu, as empresas já entenderam como equilibrar, né? Carga horária de trabalho, carga horária livre, se é em casa, se é na empresa. Agora, o que falta realmente é adequar esses ambientes, porque cada atividade tem que ter o seu ambiente para aquela atividade. Você achar que você vai ser produtivo na mesa da cozinha, não vai, né? Como se você, né, quiser fazer uma atividade de familiar no escritório, também não funciona, porque você não tem as ferramentas ali. Então, acho que cada atividade ela tem que ter seu ambiente muito bem desenhado, e é isso que é a tendência aí, ser produtivo o máximo naquele espaço, naquele tempo que você está dedicado àquela atividade. Tomando como referência a própria pandemia e o confinamento, vocês acham que os escritórios corporativos serão mais abertos, mais ligados ao entorno? Eu vou falar um pouco aqui da biofilia. Você acha que a gente já vai conseguir trazer mais verde para dentro dos escritórios ou abrir mais os escritórios para que as pessoas tenham a possibilidade de trabalhar em ambientes mais externos? Isso é uma possibilidade? Já acontece? Já acontece. É o ideal, né, Fernando? É o sonho de qualquer empresa. Você tem escritórios, tem árvore dentro das áreas de trabalho. Mas também isso é 10%, né, do que é possível. A maioria a gente não tem um prédio, andar alto, então você tem que trazer esse ambiente externo de algum jeito. Forçar a iluminação natural, que é principal, trazer o verde, né, de outras formas. Mas quando você tem a oportunidade de ter uma edificação própria, um terreno próprio da empresa, as possibilidades são muito maiores de você conseguir criar um ambiente que interaja 100% com o meio externo, né? E é o principal. É comprovado que o rendimento do colaborador aumenta, né, Fernanda? Com a luz natural e com o verde, com a natureza. E não só olhar, ela tem que estar no mesmo espaço de oxigênio que o colaborador, entendeu? Não só vendo pelo vidro. Então isso é muito importante. E tem fatores climáticos, né? Que Curitiba a gente tem um fator de muita mudança de temperatura. Então é um desafio para a gente também, como equilibrar,
né? A ideia é sempre tirar o ar-condicionado, né? E como fazer isso, né, Fernando? Essa troca de temperatura e clima que a gente tem durante o dia. É como diz você, né? Se você começar a partir do zero, você mesmo projetando a própria edificação, você já consegue solucionar já do início, né? Agora, quando você pega alguma coisa pronta, aí é um super desafio, né? Eu acho, Paulo, a arquitetura, ela é muito, por mais que não pareça, e que pareça que as pessoas fazem a coisa meio, ela é muito intencional, né? Antigamente a gente brincava, antes de começar toda essa história da pandemia, tinha uma grande discussão sobre os puffs nos espaços corporativos, né? Porque quando saiu o projeto do Google, que era a mesa de sinuca e espaços, né, de descompressão, que foi nomeado, né? Os espaços daí todo mundo assim, não, porque agora eu quero trabalhar no Google, vou ficar jogando sinuca, mas aquilo é muito intencional, sabe? Porque são nesses momentos, a pessoa está lá, está numa empresa de tecnologia, está extremamente concentrada, provavelmente chega num momento, ela tem um esgotamento mental, ela vai para uma área dessa, ela consegue ter uma baixa, né, nessa atividade mental e consegue ter insights e resoluções de problema muito melhores do que se ela continuasse naquele ambiente focado, né? A mesma coisa acontece com trazer essa questão da natureza. Eu fui para a última feira de Milão, né, do Móvel de Milão, e o que a gente viu nos ambientes corporativos lá? A gente viu muitas linhas curvas, muitas cores pastéis, muita natureza, né? O porquê isso? Porque a gente estava saindo de um ambiente de pandemia e agora as pessoas precisam ter mais segurança e a natureza traz esse aconchego, essa segurança. Então, assim, a gente está fazendo a coisa, não é à toa, né? Não é à toa que se colocou o puff, se colocou uma mesinha alta que a pessoa não consegue sentar, que é só para ela ter uma conversa rápida. Tudo é intencional, né? E trazer essa natureza para dentro também tem uma intenção, né? Que não é também só criar, a gente não pode ser, né, ingênuo de achar que tudo é para criar bem-estar para o funcionário. E sim também criar certos insights e certas atividades que a gente não teria num ambiente que não tivesse essas ferramentas e né, esses elementos aí para estimular a criatividade, estimular relaxamento, estimular, né, uma troca de ideias. Então a gente trabalha isso muito, muito intencionalmente, eu acho, dentro da arquitetura. Voltando lá para a parte traseira da empresa, onde fica tudo ferramental, os equipamentos e tal. Vocês acham que as empresas já podem ser autossustentáveis hoje? Seja na questão da água, da energia, as empresas estão se preparando para isso? Então... Porque se você falou do ar-condicionado, né? O ar-condicionado gera um custo muito elevado. Sim. Né? Você acha que as empresas já estão... Já, com certeza. Tanto a captação de energia solar, né? Com a transformação em energia, é uma preocupação muito grande e o grande interesse das empresas, né? A parte de coleta de água pluvial também sempre o que economiza para uma empresa, o empreendedor tem um interesse. É uma realidade, até pela legislação local nossa que exige, principalmente a água da chuva. Eu acredito que a solar, em breve tempo, também vai ser normatizada e exigida em alguns casos, mas é uma realidade sim, Paulo. Bom, o que eu vejo é o seguinte, vocês têm super desafio e super oportunidades, na verdade, para implantar coisas novas e talvez sem muita resistência, né, da própria organização. Né? O que você prevê mais para o futuro, na área de tecnologia? Cara, a tecnologia no corporativo está completamente em todos os aspectos do projeto, completamente integrado. Hoje, o que a gente tem? A gente tem controle de presença dentro dos escritórios, então você tem hoje aplicativos que você consegue já agendar que mesa que você vai usar, que dia que você vai usar, então você consegue ter um mapeamento do escritório, você no dia anterior já mapeia, vou sentar nessa mesa, então você, né, otimiza esse teu uso do espaço, controle de ar-condicionado, de presença em sala de reunião, né? Hoje, se as pessoas desocupam uma sala de reunião, ela já aparece no sistema como desocupada, que você já consegue otimizar isso e usar por mais tempo, né? Então, quer dizer, a tecnologia está em tudo. E está também no sistema, até no trabalho híbrido, né? O de como você vai poder, né, dar suporte para esse funcionário estando em casa ou estando em outro local de trabalho. Então, acho que a tecnologia
é fundamental hoje na nossa Traduzindo, discussão aqui. Você vai ser monitorado em casa. Vai. Exatamente, né? Isso, mas não vejo também de todo ruim isso, né? Porque a gente tem que seguir algumas regras da própria legislação trabalhista, que foi uma coisa que a gente discutiu muito nesse começo de pandemia. Porque, por exemplo, hoje a pessoa trabalhando em casa queima a mão numa... É acidente de trabalho ou é acidente doméstico? É uma discussão que tem que estar em voga, porque se ela está num horário de trabalho, tudo que acontece com ela seria caracterizado como um acidente de trabalho. Eu acho que essa também é um assunto relevante até para voltar essa coisa um pouco para um ambiente um pouco mais controlado, que são as empresas, né? Porque senão você fica muito suscetível a muitas coisas. A legislação trabalhista também agora entra também nessa... no lar. Exatamente, né? Então esse híbrido ele vai espirrando para todo mundo, né? Para legislação, para vida, enfim. Então, você fez um comentário que me chamou a atenção, é que você disse, então o funcionário hoje ele não tem mais a mesa dele, né? Ele é designado para determinadas empresas, sim. aonde tem provavelmente naquele momento disponibilidade e a ferramenta talvez que ele precise, né? Sim. Além dessas áreas de descompreensão que você falou, você acha que haveriam outras áreas que você poderia estar acrescentando agora, que fosse além da sala de sinuca, da sala de reflexão, da sala de música? Você acha que outras áreas que podem cativar mais o funcionário? Tem sim, a gente tem visto o interesse até de empresas em implantar dentro da área corporativa aulas, né? Tanto esportivas como yoga, boxe. Você falou da aula de música com instrumentos, onde o funcionário, o colaborador, agenda o horário durante a semana e durante o expediente dele ele faz essa hora, né? E claro que tudo precisa da infraestrutura física, vai precisar de um vestiário a mais, vai precisar desse espaço, dessa área para essa aula, terceirizar um colaborador que vai instruir, mas isso é aquele escape que o funcionário, o colaborador precisa para despertar às vezes o gatilho, né, Fernanda? Ele está ali tenso e para desenvolver um projeto, alguma entrega, e esse momento é o momento onde ele descomprime e vem o gatilho, ele volta e produz mais. Então é uma realidade, eu acho que vai ter cada vez mais esse tipo de uso, né, de diferencial dentro da empresa, que é aquilo que você comentou antes, de como levar o funcionário que se acomodou no home office para a empresa. E os CEOs, os empresários estão entendendo isso, eles precisam oferecer um diferencial para motivar mais ainda o colaborador dele. Você acha que isso se justificaria, isso que a Ademar acabou de falar? Eu acho que justifica, e a gente já vem nesse movimento desse olhar para o colaborador, né? Por exemplo, a gente tem startups femininas que têm sistema de creche dentro da empresa, que tem algum cuidador ali para as crianças. Tem empresas que conseguem trazer os bichos de estimação para dentro das empresas. Então são várias situações que com o olhar, né, claro, tudo nichado, né, conforme o nicho, cria-se essa possibilidade, mas que tem diversas possibilidades que você pode apoiar esse teu funcionário a ter mais conforto e ter uma... Línguas. Já havia esquecido, muitas empresas já colocam aula de inglês, de alemão, de espanhol, de francês dentro, com os horários, e o colaborador agenda e faz a aula dentro. Ele para um pouco o trabalho dele e faz a aula de 1 hora. Então, porque é o trânsito, é o deslocamento, tem que buscar o filho no colégio, ele não tem tempo. Então, elas oferecem isso dentro. Claro que é um pró para a empresa também, né? Para o mercado externo ter um funcionário treinado para uma língua. Mas isso, o custo fica pela empresa, é um diferencial também. Na verdade, tudo é focado no funcionário para que ele melhore a criatividade, a produtividade e acabe, obviamente, trazendo resultados positivos para essa empresa, com certeza. Exato. Eu ainda reforço que vocês têm um super desafio aí, mas eu gostaria de estar no lugar de vocês. Eu agradeço muitíssimo a presença de vocês, gostei muito de conversar. Eu sei que a gente poderia expandir mais esse tema. Ok? Muito obrigado, Fernanda. Muito obrigado, Paulo. Obrigado, Paulo. Vamos ver em breve. Vamos sim. Vamos muito sim. Obrigada. Continuamos, né? Isso aí. To be continued, de volta ali no final, Paulo. Agradecemos nossos apoiadores, a Renomar de Piso de Madeira, a IG Consultoria de Arquitetura Bioclimática,
Agradecemos o apoio cultural do Solar do Rosário, o apoio institucional da Asbeia e a nossa equipe de produção JPT Studios. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Lembre de curtir e comentar e nos vemos na próxima semana. Obrigado.